Vamos direto ao ponto. Quando a gente analisa a biologia estrutural da acantamoeba, fica absolutamente claro que tanto o tratamento clínico quanto as estratégias de controle ambiental são ditados de forma rigorosa por uma coisa: a sua imensa resiliência molecular. Não estamos lidando com um patógeno comum aqui. É um micro-organismo altamente adaptável e literalmente blindado. O nosso roteiro para esta análise cobre 5 pontos. 1. Base molecular da resistência. 2. Terapia da ceratite amebiana. 3. Terapia da encefalite amebiana granulomatosa. 4. Controle ambiental. E 5. Diretrizes de profilaxia. Número 1. Base molecular da resistência. Vamos mergulhar na arquitetura desse organismo para entender a raiz do problema. O ponto-chave aqui é entender o encistamento. Esqueça a ideia de que é só um estado de repouso passivo. É uma resposta molecular altamente ativa. Quando a ameba sofre com estressores agressivos no ambiente, como biocidas na água ou variações extremas de osmolaridade e pH, ela desliga a locomoção e ativa a transcrição genética do encistamento. Essa reestruturação genética constrói um cisto de parede dupla, e é exatamente essa a verdadeira raiz de toda a sua resistência farmacológica. E isso cria o nosso maior desafio clínico, porque temos um contraste bioquímico brutal entre os dois estados do parasito. De um lado, a gente tem o trofozoito, a forma ativa e agressiva que invade tecidos, mas que é metabolicamente vulnerável. Do outro lado, o cisto maduro. Nesse formato dormente, o parasito ergue uma parede dupla fortificada com celulose e quitina. Ele se torna absurdamente refratário a qualquer agressão externa. O que é fascinante quando observamos essa estrutura é a composição da parede celular do cisto. Ela é feita primariamente de quitina, que é um polímero superdenso de N-acetilglicosamina. E por que isso importa? Porque essa malha biológica atua como uma parede de tijolos implacável, bloqueando ativamente a penetração da grande maioria dos nossos fármacos. Número 2. Terapia da ceratite amebiana. Vamos ver como essa estrutura blindada exige tratamentos extremamente agressivos quando atinge o olho humano. Para entender a infecção na córnea, a gente precisa focar nos acantamódios. São essas projeções do citoesqueleto que o trofozoito usa para se fixar rapidamente ao epitélio do olho e começar a fagocitar, a devorar o tecido humano. Como essa adesão facilita uma infiltração muito rápida e profunda no estroma da córnea, a intervenção médica tem que ser imediata para impedir literalmente a perfuração do globo ocular. E é por causa dessa invasão veloz que a gente usa um regime terapêutico insano de descalonamento. Começa com a instilação de antissépticos catiônicos pesados, como o PHMB ou a apropamidina, pingando no olho de hora em hora, dia e noite, sem parar. E a escolha desses fármacos catiônicos não é por acaso. Eles têm uma propriedade bioquímica rara de se ligarem eletrostaticamente à parede celular, conseguindo agir contra o trofozoito e, mais importante, romper as defesas formidáveis do cisto. Agora, tem uma armadilha clínica aqui, os corticoides. É muito tentador usar corticoide para aliviar a dor e a inflamação violenta no olho do paciente. Mas isso cria um paradoxo biológico perigoso. O corticoide suprime a inflamação e altera o microambiente, deixando tudo mais calmo. O cisto percebe essa redução de estresse como um sinal de segurança e faz o quê? Excista. Ele volta à forma de trofozoito invasivo, acelerando a necrose da córnea. É um tiro no pé. Em casos onde o dano é extenso, precisamos ir para a cirurgia ou transplante de córnea. Só que existe uma regra absoluta. O transplante só pode ser feito depois que a infecção ativa for 100% controlada. A lógica é simples. Se houver desbridamento cirúrgico e sobrar um único cisto latente no tecido profundo, assim que a nova córnea for enxertada, esse cisto vai germinar e destruir o enxerto rapidinho. Número 3. Terapia da encefalite amebiana granulomatosa, a EAG. Saímos da infecção ocular localizada e entramos num cenário sistêmico brutal no sistema nervoso central. Quando a ameba atinge o cérebro, geralmente em pessoas imunocomprometidas, vemos o ápice da sua resiliência, o encistamento tecidual. Diante do ataque do sistema imune, o de medicamentos, o parasito se tranca em cistos lá nas camadas mais profundas do tecido cerebral. O efeito prático disso? O uso de um único medicamento falha previsivelmente. Ele mascara os sintomas, cria uma falsa ilusão de cura e depois resulta em uma recaída fatal.
Para lidar com esses cistos profundos, a abordagem exige uma verdadeira bomba farmacológica, uma combinação intravenosa pesada obrigatória. Precisamos de antifúngicos, antibióticos macrolídeos e antiprotozoários de altíssima toxicidade. E por que misturar tudo isso? Primeiro, para conseguir romper a nossa própria barreira hematoencefálica e segundo, para conseguir atacar a ameba tanto na fase de trofozoito ativo quanto na fase de cisto dormente, antes que ocorra um colapso neuronal. E diferente da córnea, tentar resolver isso cirurgicamente no cérebro é quase impossível. A encefalite amebiana cria múltiplas lesões profundas espalhadas pelo parênquima e tronco cefálico. Tirar isso com bisturi? Inviável para quase todos os pacientes. Então, se a barreira de quitina do cisto faz a gente perder tantas batalhas na clínica e na farmacologia, a gente precisa pivotar a nossa estratégia. A pergunta de $1 milhão é: como asfixiar a transmissão dessa ameba direto na fonte, no nível ambiental? Número 4. Estratégias de controle ambiental. Como lidamos com a presença quase universal desse patógeno na nossa água e no solo? Aqui entra uma falha enorme na saúde pública tradicional. O nosso tratamento municipal com cloro baseia-se na oxidação para destruir bactérias. Mas o cloro bate na parede de quitina da cantamoeba e perde a força, é ineficaz. Para garantir água segura em ambientes críticos, como hospitais, a química tem que dar lugar à física. Nós precisamos de filtros de exclusão mecânica absoluta, com poros submicrométricos, que seguram o cisto fisicamente, impedindo ele de passar pelo encanamento. Mas e se você não tiver acesso a filtros super avançados? Aí a solução é a força termodinâmica bruta, a ebulição. Ferver a água cria um estresse térmico tão alto que excede a capacidade física da camada de N-acetilglicosamina. As ligações moleculares arrebentam e as proteínas da ameba são desnaturadas para sempre. É um método letal e garantido. E a gente precisa manter essas medidas o tempo todo. Sabe por quê? Por causa da microanatomia do cisto. Ele possui canais chamados ostíolos na sua parede. Pensem neles como pequenos radares ou sensores extracelulares. De dentro da sua armadura blindada, a ameba fica constantemente medindo a temperatura e o pH da água lá fora. No primeiro sinal de que o ambiente está seguro e sem venenos, o ostilo dá a luz verde e o trofozoito germina para iniciar uma nova infecção. Número 5. Diretrizes de profilaxia. Vamos transformar essa ciência de materiais biológicos em comportamentos e regras do dia a dia. Na gestão de prédios e hospitais, sistemas de ar-condicionado e estações de lavagem ocular são focos de risco altíssimo. Agora, notem uma coisa muito interessante nas regras. Mesmo sabendo que o cisto reviste ao cloro, os protocolos exigem manter os níveis de cloro super altos na água. Por que fazer isso? Causa e efeito puro. O cloro mata as outras bactérias da água. Como essas bactérias são a comida primária da acantamoeba, a gente usa o cloro para matar a ameba de fome, sabotando a reprodução dela no ambiente. Genial, né? Já no nível do paciente comum, a regra de ouro recai sobre os usuários de lentes de contato. Fazer soro fisiológico em casa é um convite para o desastre, porque sem biocidas comerciais fortes, o estojo da lente vira um caldo de cultura. E claro, entrar na piscina ou banheira usando lente faz uma ponte física, transferindo trofozoito direto da água da piscina para cima dos vasos sanguíneos da córnea. E tudo isso nos deixa com uma provocação gigantesca. De um lado da trincheira, temos um organismo com uma armadura de quitina moldada por bilhões de anos de evolução agressiva. Do outro, nós dependemos de filtros sintéticos, coquetéis altamente tóxicos e da mera disciplina humana em limpar estojos de lentes ou checar dutos de água. Qualquer falha de comportamento é só o que os ostíolos da ameba precisam para religar o ciclo. E a grande questão é: será que a nossa vigilância moderna está realmente preparada para vencer esse constante embate molecular?